Salve os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu, sem demoras, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, e estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 6, mas para essa introdução da mensagem eu vou ler somente o primeiro versículo e depois os irmãos podem se assentar. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Podemos assentar? Eu quero ouvir uma belíssima salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Desde o início, aleluia, deste culto, tenho sentido a presença muito forte do Senhor aqui, nesta igreja. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Que alegria, não posso deixar de falar também da alegria que me dá o coração em estar aqui mais uma vez dividindo com os irmãos a palavra do Senhor, que é vida e santificação para nós. Amém? Glórias a Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Se os irmãos olharem aí na escrita da Bíblia, eu sou, essas duas palavras estão em letra maiúscula, e não é por um acaso que está em letra maiúscula, porque este eu sou que Jesus fala tem uma referência com o Antigo Testamento, quando o Senhor se manifestou na montanha a Moisés para chamá-lo, para levá-lo de volta ao Egito, para libertar o povo. E Moisés, o Senhor se manifestou a Moisés de uma maneira sobrenatural. Havia ali naquela região árida, desértica, uma planta que se chama sarça. E esta planta, ela tem uma característica muito interessante. Ela é uma planta do deserto, em que suas folhas são pequenininhas e ela é totalmente verde. Ela é verde o ano todo, independente da estação do ano, independente do mês do ano, ela é verde o ano todo, porque este arbusto, ele tem uma característica: as suas raízes, elas vão profundamente, vai bem fundo até encontrar o lençol de água. Aleluia. Por isso que ela tem essa característica. E o que chamou a atenção de Moisés foi que este arbusto de folhas pequenas, e uma característica dessas folhas é que elas eram um pouco grossas, para suportar o calor, para guardar a umidade nas suas folhas, pegava fogo. E isso chamou a atenção de Moisés. E Moisés foi lá perto para ver este fenômeno. E quando ele chegou lá, uma voz bradou: Moisés, tira as tuas alparcas, que o lugar que você pisa é terra santa. Moisés, volta para o Egito e liberta o meu povo Israel, porque o seu clamor chegou até os meus ouvidos. E Moisés perguntou ali aquela voz que lhe falava: mas eu vou a Faraó pedir para que liberte o povo, mas em nome de quem que eu pedirei? E aquela voz disse: Moisés, vá a Faraó e diz que eu sou te enviou. Aleluia. Aleluia. E diz um professor de hebraico e aramaico que no original da escritura do da Torá, no original lê-se desta maneira: eu serei o que serei. Aleluia! Porque no original do hebraico aramaico, esta expressão, este verbo eu sou, não tem no dialeto deles. Mas para transliteração para nós, ficou: eu sou o que sou. Diz a Faraó que eu te enviei. Aleluia. E agora vem Jesus. João descreve que Jesus diz
no seu evangelho, no capítulo 15, que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E meu pai é o lavrador. Aleluia. Aleluia. Jesus se revela. Depois da festa da Páscoa, depois da festa da Páscoa, Jesus se reúne com os discípulos. Eita glória. Jesus se reúne com os seus seguidores. E olhando para eles diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Mas Jesus diz mais: toda vara que em mim que não dá fruto, atira e a limpa, e toda aquela que dá fruto, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amados, esta palavra que em todos os momentos de reunião, de culto, de estudo que é falado aqui, esta palavra nos tem levado à santificação. Que santificação é esta? Esta limpeza que, ora, este versículo que eu li diz: estamos sendo limpos pela palavra, estamos sendo santificados pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aleluia. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que responsabilidade. Aleluia, Deus. Que responsabilidade que Jesus agora reunindo os discípulos e nesta noite falando aos nossos corações, nos traz aos ombros. A responsabilidade que está sobre nós agora através dessa palavra é que não podemos ficar somente aqui. Temos que avançar. Aleluia. Glória a Deus. Temos que dar frutos. Temos que frutificar. Isto é, se estivermos em Jesus. Aleluia. Se estivermos em Jesus, certamente daremos frutos. Glória a Deus. Se estivermos em Jesus, certamente o reino de Deus crescerá, vai avançar. A paz está dando. E se alguém, versículo 6, e se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Eu quero convidar os irmãos que vá comigo em Mateus, capítulo 3, versículo 8. Aonde o escritor do Evangelho diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Eu me lembro que o pastor nos ensinou, eu ainda era muito jovem, ele dizia assim para nós, naquela pregação, naquele culto, que ovelha produz ovelha, que ovelha gera ovelha, e dessa maneira, ovelha gerando ovelha, o reino dos céus cresce. Quando Jesus, em João capítulo 15, se revela e diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas,
E meu Pai é o lavrador. Ele é aquele que corta a vara que não dá fruto. Ele é aquele que limpa a vara que dá fruto e torna a dar mais fruto ainda. Quando Jesus desta maneira se revela, Ele quer dizer que nós somos aqueles que vamos alcançar o mundo. Porque a videira é isto. Se tiver uma parreira grande, um parreiral grande, ela vai crescendo, ela vai expandindo, ela vai longe. Não sou eu, mas é a palavra que diz: deveis dar frutos. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E Mateus diz: e que sejam frutos de arrependimento. Glória, glória. Porque quando Jesus nos alcança, quando Jesus alcançar aquilo que geraremos, que é outra ovelha, dando nós frutos de arrependimento, e o que nós gerarmos, os nossos frutos serão iguais a nós, darão frutos de arrependimento, e assim sucessivamente, para que o reino de Deus cresça, para que mais e mais almas sejam alcançadas por esses galhos, por esses ramos. Aleluia. Aleluia. Paulo diz aos Filipenses, vamos lá, capítulo 1, a partir do versículo 9. Paulo diz mais: Filipenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Versículo 10: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Agora vem a responsabilidade, agora vem o peso. Versículo 11: cheios, galhos cheios, não secos, só folhas, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia. Aleluias. Ele será louvado em nós. Eita Deus, glória a Deus. Aleluia. Quando eu li este versículo aqui, veio a banda Despertai, esse ministério tão lindo que essa banda tem. E eu quero dizer para os irmãos que esse ministério da banda Despertar vai crescer tanto, que Deus vai jogar nos 4 cantos desse mundo. Eu quero passar isso ao dirigente da banda, nosso amado pastor, nosso querido pastor, que o Senhor vai dar um crescimento tão grande para esta banda. Porque quando os irmãos ministram, o Senhor ele recebe o louvor, mas Ele tem olhado para os vossos corações. Ele tem visto a sinceridade, a preciosidade do louvor na preparação, nos ensaios. E eu quero passar para os irmãos, é isso que o Espírito Santo coloca no meu coração, que o Senhor tem se alegrado com esse ministério. Recebam da parte do Senhor. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Glórias a Deus. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você pode dar um glória a Deus bem lindo? Aleluia! Santo Deus. E eu recebi, meditando nesta palavra, pastores, uma passagem tão
tão dura, mas tão maravilhosa para nós que estamos à frente. Enquanto eu ali estudava, eu passei numa passagem em que Jesus falava aos fariseus: ai de vós, doutores e mestres, que sobre vós sobrevirá maior juízo. E eu entendi que Jesus não falava somente aos doutores e mestres da época, mas falava a nós que somos obreiros da casa do Senhor, somos mestres, somos doutores levantados pelo Senhor, mas o Senhor diz que sobre nós haverá maior cobrança, haverá maior rigor. Então que nós nos coloquemos na presença do Senhor, fundamentados nesta palavra. Aí sim daremos frutos, daremos muitos frutos para o louvor da sua glória. Aleluias. Em Romanos, no capítulo 6, Romanos capítulo 6, Paulo, Aleluia. versículo 22, Paulo escreve assim a respeito do tema desta mensagem nesta noite: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, aleluias, tendes o vosso fruto para a santificação, Aleluia. aleluias, e por fim a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glórias! Glória a Deus. Aleluia. Quem não der fruto para o reino, não herdará o reino. Estamos em dias que as mensagens só massageiam o ego do povo, mas que não dizem a verdade. Aleluia. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer fazer a obra. Nos últimos anos a obra de Deus ela tem diminuído, as pessoas têm ficado dentro das suas casas, não tem mais se reunido como igreja. E se não se reúnem mais como igreja, não é necessário mais a evangelização, os estudos, a oração, a consagração. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 22, ele diz assim: mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes em vosso fruto para a santificação, porque o final desta obra, o final de darmos frutos, será a vida eterna. Aleluia. E que o Senhor, através da sua palavra, fale mais e mais em nossos corações. E as palmas louvem ao Senhor.